Olá, eu sou a Neri Maia, estou hoje aqui para continuarmos a jornada que eu venho fazendo aqui no Instagram. A nona live falando sobre a jornada do consultor de sucesso. Isso mesmo. E hoje nós vamos ter aqui a jornalista Daniele Barreto. Já já eu vou chamar ela, tá bom? Mas antes eu vou dar um recadinho aqui para que quem está entrando agora, quem vê essa live no comecinho, já saiba, tá bom? E aí já já eu chamo a Daniela, ela é uma pessoa muito especial, mas eu vou deixar, né, que ela se apresente daqui a pouquinho para todos, tá ok? Então no dia 12 do 8 às 20 horas, eu vou estar fazendo um webinário onde eu vou estar falando mais profundamente sobre esse assunto de ser uma consultora de sucesso nessa jornada, de como melhorar suas vendas, de como iniciar aí um negócio, tá ok? E aí, para dar início, então, eu vou chamar a Daniele aqui para ela começar. Nós vou mandar uns convites aí para o pessoal também, para que o pessoal possa estar entrando, né? Sabadão, horário de almoço, né? Não sei a disponibilidade de cada um. Então, vamos lá. Deixa eu achar a Daniela aqui, ó. Ver se eu acho ela. Peraí. Eu clico aqui para convidá-la. Vamos ver se a Daniela entra. Olá! Ah, tudo bem com você, Daniela? Uma coisa. Deixa eu te falar, sua internet tá pegando muito, tá fraca e tá bloqueando. Será que não seria melhor você tirar o filtro para não pesar tanto? Porque não tá entendi. travando muito a internet, a sua fala, entendeu? Tá travando? Tá. E o que você acha que é? O filtro. Tira o filtro, que aí não pesa Não, tanto. eu acho que não é isso não, Dani. É? Tá travando Não, porque eu sempre uso... O tempo todo fica congelado e fica fazendo a leitura da internet. Vamos ver, lá, se não fluir bem... A gente continua. Vamos ver. Se travar, a gente continua então. Tá. Tá bom? Deixa eu colocar aqui o tema, e aí a gente já... Vou fixar. Tá, combinado. E... Deixa eu ver se eu consegui. Não coloquei. Peraí. Onde que eu coloquei meu tema aqui? Eu acho que eu vou apagar de novo. Vamos ver. Já tá aqui o seu tema, lá em cima, ó. Tá escrito hashtag 009, a jornada da consultora de sucesso. Tá. Do lado ao vivo. Tá, então vamos deixar ele lá, né? É que eu ia fixar aqui, que acho que eu tinha colocado, né? Vamos mandar aqui uns aviãozinhos, convidar o pessoal, só um minutinho, e a gente começa, então, olha. Ó, a mulherada poderosa aí, minhas amigas, já estão entrando. Boa tarde, Renata. Tá entrando? Thaís. Sejam bem-vindas. Isso aí é tudo. Eu não estou conseguindo ver os nomes. São as mulheres poderosas, né, Dani? Total. Muito poderosas. Então vamos lá, olha só. Eu até subi aqui coloquei em outro local aqui da minha casa para ter uma iluminação melhor, porque o problema aqui, ela geralmente não trava, mas a iluminação, porque tem muita claridade aqui. Tá ótimo. Tá tem linda muito... aí. Tá linda. Obrigada, linda tá você. Gente, então eu vou deixar que a Dani se apresente, né? Que a Dani se apresente, aí quem for entrando vai ver a live depois, né? Convidei a Dani, essa semana eu estou fazendo aqui uma jornada de collabs com
com essas profissionais maravilhosas que são coach, que são terapeutas, que é jornalista, mas eu vou deixar que cada uma fale aqui. A semana passada eu já tive aqui a social media Ana Paula, depois nós tivemos a Lúcia de Paula ontem, e hoje a gente tem aqui a jornalista Daniela Barreto, que vai falar um pouquinho dela antes da gente começar a fazer aqui as perguntas, né? Convidei meu pessoal também, mas hoje, como é sábado, a gente não sabe quem está disponível, quem não está, quem está passeando, quem não está, né? Sábado e depois Mas é o isso, então. jogaço do Brasil, hein? Medalha de ouro, campeões! Foi maravilhoso, né? A gente colada lá na televisão ainda, teremos as meninas do vôlei. Que privilégio, que honra que o Brasil está nos dando, hein? Esses atletas, né, Anelise? Verdade. Que feliz. Honra! Eu assisti, o jogo eu não assisti, eu assisti a cavalgada de manhã bem cedo, que eu também gosto muito de cavalo, e meu marido ficava assim, eu nem piscava para a TV, porque eu sou muito apaixonada por cavalo. Eu, quando criança, vivi em sítios, né? Então a gente teve muitos cavalos, meu pai teve muitos cavalos, então foi assim um momento muito bacana. E eu, apaixonada pelos cavalos, fiquei lá, não desgrudei o olho da TV vendo os cavalos. Arrasou. Foi muito legal. Ontem eu vi o hipismo, a prova de hipismo. Não sei se você chegou a ver que o cavalo da brasileira simplesmente travou na barra. Você viu isso? O cavalo travou. Não, essa eu não vi. A bichinha 2 vezes. Muito louco. Não, essa realmente eu não vi, não, Dani. Pois é, eu fiquei assustada. Eu não vi, não. Eu gosto de cavalo, mas eu tenho um extremo respeito, porque eu já levei um coice do cavalo, que ele me jogou de cima dele, que eu nunca mais me arrisquei a subir em cima de um. Cavalo, tem que tomar cuidado, né? Não consegue subir em qualquer cavalo, né? É difícil. Cavalos tem que ser algo assim treinado, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que conhecer, né? Eu hoje não sei andar a cavalo, tá, gente? Eu tô falando que eu gosto de cavalo, mas isso quando eu era criança, eu tinha lá 10, 11, 12 até os 14, 13 anos, que vivi na região sitiana, né, do Nordeste, mas eu atualmente, se eu tiver que subir no cavalo, eu vou cair do cavalo, com certeza, na primeira cavalgada que ele der. Então, tá bom. Fala um pouquinho aí de você, como que é a sua jornada, a sua profissão aí, Dani, que possa hoje estar aí contribuindo, né, e com quem for assistir depois, porque geralmente muitas pessoas não conseguem ver a live no momento, mas consegue depois assistir, né, vai ficar aqui gravada, e aí, né, a Daniela vai falar um pouco sobre comunicação, né? Porque comunicação é uma das áreas que nós usamos a todo instante, a todo momento, 24 horas por dia, não é verdade? Tem como fugir da comunicação? Nunca, jamais! Nunca. Nós nem combinamos, pessoal, perguntas, porque eu sei que comunicação é algo assim, né, que está presente a cada segundo na nossa vida e é algo assim muito importante. O que nós precisamos saber é como iniciar, né, uma comunicação quando nós vamos realmente fazer um trabalho direcionado. Então, isso eu tenho bem claro que a gente precisa sempre saber como de fato, que nós devemos agir de acordo com quem nós vamos abordar. Nerida, não é isso? Dizer que comunicação é sobrevivência, né? A gente vive por intermédio dela, mas a gente, sobretudo, sobrevive por intermédio dela. Porque a comunicação, ela perpassa assim, desde os primórdios da humanidade, né? Com a descoberta da fala, da escrita, ela realmente é um mecanismo, eu posso dizer assim, que primordial, essencial à vida humana e ao fluir dessa vida. Porque existem várias formas de se comunicar. Você pode não necessariamente usar a palavra, o verbo para se comunicar, né? Mas o nosso olhar comunica, os nossos trejeitos comunicam, as expressões do nosso corpo, né? A nossa fisionomia, absolutamente tudo comunica. Sobretudo até quando estamos calados, né? Porque uma comunicação. Seria comunicação silenciosa, né? Nós emitimos energia, né? Nós emitimos intenção em tudo que a gente quer expressar.
Então, a intenção dessa expressão também comunica. E aí, entrando na esfera de vendas, né, que é a sua praia, essa jornada que você está fazendo é justamente para ampliar o rol de expertises que a gente tem que ter, porque a cada dia mais, sobretudo agora nesse mundo acelerado, com uma expansão digital absurda, com inúmeras facilidades, né, com o advento da internet, agora das mídias digitais, desculpe, do marketing digital e por aí vai, cada dia mais as pessoas são obrigadas a se debruçarem, a se declinarem, a aprenderem o tempo todo e se especializar, estar se atualizando a todo instante. Porque, olha só, você precisa se comunicar no ambiente onde você vive, ou seja, dentro da sua família. Você precisa se comunicar bem. Isso eu falo assim, é essencial e vital, né? Primordial. Não tem para onde você correr. Você querendo vender ou não, você querendo trabalhar com vendas ou não. O que as pessoas não entendem e não conseguem perceber, porque isso é muito sutil, é que o tempo todo a gente está se vendendo. Nós nos vendemos para os nossos familiares, né? Naquela relação ali parental com pai e mãe, você se vende para os seus irmãos, quem tem irmãos, você se vende para os seus parceiros ou parceiras, você se vende para os colegas de trabalho. O tempo todo a gente está se vendendo, o tempo todo a gente está se comunicando, nós estamos comunicando algo. Ou seja, por mais que você não abra a boca e fale, você está emitindo o sinal. Aí eu pergunto, que tipo de sinal você está emitindo? Ou que tipo de sinal você pretende emitir? Isso é muito importante nós tomarmos consciência sobre esse aspecto. É por isso que muitas pessoas que especificamente trabalham com vendas e lidam mais diretamente com outras pessoas o tempo todo ali no tete-a-tete, né? Corpo a corpo, elas procuram capacitar-se mais porque elas precisam aplicar isso, elas precisam entender o quão sutil, né, as sutilezas ali nas entrelinhas, como que a gente consegue emitir o sinal daquilo que nós queremos mostrar ou daquilo que nós queremos, de quem nós queremos ser. Só que a dificuldade entre o querer e a realidade e o conseguir é absurda, é tremenda. Via de regra, acontece um abismo chocante e até cair a ficha de que somos nós quem criamos esse abismo e também somos nós quem precisamos construir pontes ou dar nossos pulos. Eu costumo dizer, eu tenho um ditado muito engraçado. Pipoca não tem perna e pula, você tem duas, então dá seus pulos. A gente tem que dar nossos pulos e nos virarmos para conseguirmos criar essa conexão de emissor-receptor. Só que isso não é nada fácil, Nelly. É muito difícil. Você conseguir emitir o sinal e tornar-se perceptível e fazer com que a pessoa interprete exatamente da forma como você emitiu, nossa! Assim, uma trajetória e uma jornada absurda. Suor, lágrimas e sangue. É preciso muito trabalho, entendi. é preciso esforçar-se, esmeirar-se para poder conseguir se fazer entendível, para conseguir com que cada vez mais o seu tipo de comunicação, a forma como você comunica, seja clara, seja tranquila. Porque o que acontece? Quem ouve, ou quem vê, ou quem percebe, ou seja, a pessoa que está lá do outro lado, para que aconteça essa interação, ela não vai captar o que você está querendo dizer ou o que você está querendo demonstrar com lisura de processo, sem filtro, né? De forma cristalina e direta. Não é assim que acontece. Ou seja, então, Dani, só te interrompendo um pouquinho, meu raciocínio vai embora também, porque eu penso, depois eu não falo, aí vai embora. Então, quer dizer que quando eu me comunico e eu acho, olha, mas eu estou falando tão claro, tão bem, por que o outro não está me entendendo? Isso significa o quê?
que a minha comunicação não chegou para a pessoa. E Não aí, às vezes, eu acho pior que que não. aquilo que eu disse é muito óbvio, mas não é, porque se a pessoa não entendeu o que eu disse, ela não compreendeu, não, a minha comunicação realmente, de fato, não chegou a ela, que é isso que você está dizendo, não é isso? Não necessariamente, é porque quando você se comunica, não é tão óbvio assim o que você está querendo dizer. Justamente por conta desses filtros que eu tô te falando. Vou explicar Sim. de forma mais didática. Todos nós temos crenças, todos nós já viemos ao mundo carregados de emoções. E essas emoções já estão introjetadas dentro de nós, do nosso ser. Eles fazem parte da constituição de quem cada um é. Então, o que acontece? Sim. Quando você ouve alguma coisa, vamos supor, você me diz qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Ou então, você não precisa dizer nada, que nem a Patrícia Lemos Oliveira falou. Silêncio fala mais que 1000 palavras, é completo. É justamente, Patrícia, por essa intenção do querer comunicar algo. Né? Eu estava falando no início da live que mesmo quando a gente não verbaliza, mesmo quando você não abre a boca, as nossas células já estão comunicando. Elas já emitem um sinal. Que está o quê? Lá no nosso inconsciente. Então, Aneri, o inconsciente de cada um de nós já vem carregado de informações. Que podem ser informações alegres, informações traumáticas, informações tristes, informações com mágoa, carregada de um monte de sentimento que gera dentro de nós, a depender da cultura que nós temos, da sociedade que estamos inseridos, das dificuldades, dos problemas ali de educação que nós tivemos, enfim, são zilhões de histórias entrelaçadas, entende? Então, quando eu Sim. falo alguma coisa para você, a depender da forma como eu falo, vamos supor, se o meu tom de voz está elevado, se a minha fala é mais incisiva, se o meu jeito, o meu trejeito de comunicar é um pouco mais seco, ou mais duro, ou mais forte, entende como isso, para quem chega, a interpretação de quem está do outro lado depende de cada um, né? Vamos supor... Como ela recebe, né? Exato. Eu posso estar aqui te falando, a gente pode estar aqui rindo, conversando sobre coisas agradáveis, porém, você pode ter tido uma noite extremamente difícil, pode ter acontecido algo com você ontem que te deixou profundamente entristecida. Hoje, você já vai acordar carregada de algumas coisas. Então, talvez a forma como você receba qualquer coisa que eu te fale, do meu lado, do emissor, pode ter a melhor das intenções, mas o receptor, a depender desse peso, dessa carga, né, dessas bagagens que ele já traz, ele pode simplesmente dar um piti, que é o que eu falo, ressonar de forma distorcida e chegar para mim e falar assim, mas por que você está falando assim comigo? Aí eu, emissor, falando como? Né? Não entendi. Não, eu falei normal, como assim, né? Existe muito isso? Não entendi o que você quis dizer comigo, com isso. Aí a pessoa Entendo. fala assim, por que você está sendo rude comigo? Não estou sendo rude com você. Mas porque você já veio carregadinho, você já está sobrecarregada dessas emoções anteriores, ou até, digamos, uma coisa de infância mesmo, que aconteceu, sei lá, na sua adolescência, que você não lembra. Mas como fica tudo gravado no nosso inconsciente, um gatilho, Sim. né? Um gatilho que é a forma como eu falei, ou o tom da minha voz, ou qualquer coisa do meu corpo que tenha emitido um sinal para você, até o jeito do meu cabelo, digamos. Exemplo, pode ser parecido com uma professora sua no colegial que foi extremamente rude com você, ríspida, e ali naquele momento... aquela rispidez ficou gravada na sua memória, no seu inconsciente. Naquele momento que nós estamos sentadas, eu falo assim, ai, Aneri, você não vai acreditar. Aí, esse estalar de mãos foi exatamente, digamos, né? Como a sua professora falou assim, Aneri, faça logo essa matéria. Você tá entendendo? Isso foi um gatilho, um bater de palmas. Isso também comunica, que nem eu tô te falando, tem uma intenção
nessa linguagem. E aí, ao invés de você... Sim. Eu bati a palma porque eu tô feliz, ao invés de você ficar feliz, você naturalmente já desperta aquele trauma e fica extremamente Bloqueia. Entende como é complexo? Entra o bloqueio, entendi o que você quer dizer. Em vez de eu receber de uma maneira que você está me dizendo, aquilo que aconteceu, aquela situação lá no passado, me traz no momento a lembrança onde bloqueia que eu consiga receber da maneira mais clara possível, do jeito que você está querendo me passar. É isso, né? Você está dizendo? É isso. Então, com tudo eu acredito. Então, com tudo isso que eu estou te falando, você percebe o quão difícil é comunicar-se? Porque é uma via de mão dupla, né? Não depende só de quem está falando e quem está emitindo o sinal. Depende, sobretudo, de quem está recebendo esse sinal. De quem está recebendo, né? Como que essa pessoa está recebendo, né? Carregada do quê? Cheia de quê? Isso não tem como a gente saber. Então, é por isso a importância, a necessidade da gente cada vez se trabalhar mais, se trabalhar muito para se conhecer e também tentar se colocar, criar nos aprendizados, né? Nos cursos, nos treinamentos, seja lá o que for, nas leituras, você se imbuir dessa responsabilidade de sempre se colocar no lugar do outro, de ter empatia, porque você nunca sabe o que o outro está passando no dia, naquele momento, né? Então, quem é coordenadora de equipe, no caso de você, que tem abaixo de você muitas mulheres, né? Muitas pessoas que dependem ali daquelas vendas, daquele dinheiro para subsistência, para criar seus filhos, para sustentar suas famílias, é uma responsabilidade muito grande. Então, quanto mais você procura se entender para entender o outro, para se colocar no lugar do outro, quanto mais isso você faz, melhora a sua comunicação, torna-se mais claro, porque você vai entendendo diferentes tipos de personalidades e de dores, e aí você consegue dialogar com mais riqueza, com diferentes tipos de pessoas também, sabe? Entendi. Então, quer dizer, Dani, que, por exemplo, a gente trabalha com vendas, né? Com muitas consultoras de venda, com equipe de liderança, que são líderes. Então, na verdade, se eu tenho uma pessoa que está bloqueada, que, por exemplo, ela sai para fazer as vendas dela e ela não consegue trabalhar, ou ela não consegue nem iniciar umas vendas, isso de fato, pode ser os bloqueios que ela tem lá de criança, e no momento que ela descobre, que ela sabe que ela tem esses bloqueios, e ela começa a trabalhar, então isso deixa de ser um problema a partir do... Quer dizer, já é um primeiro caminho, né? É uma primeira solução aí, quando ela descobre que não consegue vender porque tem esse bloqueio que vem aí da sua jornada de infância, né? Seria isso, né? Total, exatamente. Porque, olha só, eu costumo dizer que há muita sutileza, eu não, né? A ciência explica, diversas áreas da ciência explicam. Há muitas sutilezas por trás de tudo que você quer emitir. Muitas mesmo. Então, quando da mesma forma como eu falei, que quem vai receber já está carregado, né? Já é uma antena parabólica que está ali com alguns ruídos, que a gente costuma dizer, chiados, né? Pensa num rádio. Para você chegar até uma estação que você ouça a música bem, você não passa por vários chiadinhos, você vai ajustando a frequência, né? Aí tá ali. Sim. Até que entra e você consegue ouvir alguém ou ouvir alguma música. E todos nós... Imagina a quantidade de ruídos que cada pessoa tem, que já traz isso consigo desde que era bebê. Imagina, né? A depender da quantidade da idade, né? O quanto essa pessoa já viveu. São muitos ruídos. Imagina quantos lugares quantas escolas ela já passou, quantas pessoas ela já conheceu, já interagiu, histórias da família, história da sociedade que ela viveu. É muita história. Então, olha a quantidade de ruídos que as pessoas têm, mas não só ela. Nós, quando queremos emitir, também temos esses ruídos.
Também Sim. temos alguns pesos e algumas cargas que também influenciam na nossa forma de comunicar, né? Porque cada um tem uma Sim. identidade, tem uma característica, né? E aí isso sempre ressona com a identidade e com as características de quem está recebendo essa mensagem. Então, quando você procura entender, vamos supor, você tem uma determinada característica que de repente você ouve as pessoas dizerem, ah, mas essa pessoa é muito isso, essa pessoa é muito aquilo. E aí você fala assim, nossa, que curioso, você não se vê assim, entendeu? É porque essas pessoas captaram alguma sutileza que já é inerente à sua história, já está dentro de você, e você simplesmente, isso é automático, você é assim, quando você fala, você carrega essas sutilezas, quando você usa os trejeitos, a linguagem não verbal, você também está imbuído dessas sutilezas. Para você arrancar isso de dentro de você e trabalhá-las, você precisa primeiro enxergá-las, que isso é o mais difícil, né? Então, Ou seja, reconhecer, né? Então, realmente reconhecer que eu realmente preciso, então, de ajuda. Porque no momento que eu reconheço que eu preciso de ajuda, eu consigo já detectar que eu, né, já estou no caminho certo, né? o De primeiro saber que eu é preciso dessa descobrir, ajuda. né? Descobrir que você tem tudo isso, que não tem como escapar disso. Depois é o reconhecer e depois é o trabalhar, né? Em cima disso. Sim. A Renata aqui perguntou, seria essa a tal comunicação não violenta, a técnica para isso, né? Ah, eu não estou conseguindo ver, Dani, as perguntas. Que bom que você está conseguindo ver. Eu não consigo, para mim não aparece. Uhum. É sim, Renata. Em parte é. A comunicação não violenta, ela é uma ciência que ela foi desenvolvida primeiro na escuta ativa, né? Que é o que a gente chama. Nessa observação dessas histórias que eu estava contando, de tentar entender a dor do outro e se colocar no lugar do outro, né? Porque o Marshall, que foi o grande pai, né, o Papa, o descobridor da comunicação, ele que desenvolveu, né, essa metodologia de CNV, comunicação não violenta, o que ele percebeu? Que na escola as crianças comunicavam-se de forma violenta, a depender do momento que você estivesse vivendo, como eu falei, traumas, tristezas, enfim, seja lá o que for, você automaticamente, ainda que você não quisesse, você comunica-se de forma violenta. A gente vê isso muito também, a Renata, ela é formada em Direito, né? Você vê isso muito dentro de tribunais, na área jurídica, como que as pessoas partem para o embate na hora de comunicar-se, né? Imagina o peso dessas cargas que elas já estão trazendo. E aí o Marshall desenvolveu de forma muito cirúrgica, muito precisa e muito sutil. São muitas técnicas, tá, Rê? É uma ferramenta, hoje em dia, muito utilizada em diversas áreas, né, da nossa sociedade. E é incrível, é fantástico. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas palestras, de alguns encontros e treinamentos de comunicação não violenta. Gosto muito da literatura que aborda essa temática. Sim. E quanto mais as pessoas entenderem que isso é extremamente importante, até para a nossa forma de viver, para você viver de forma mais leve, né? Mais agradável e conseguir, porque você aprender a comunicar-se bem e fazer-se entendível para os outros. Oi, eu caí agora... aqui. Voltei? Voltou. Ah, tá. Foi rapidinho. Eu caí sem querer. E aí você consegue as interações interpessoais, né, suas com as pessoas, são mais agradáveis, sua vida fica mais leve sob todos os aspectos, que nem eu estava falando no início da live. Seja no seu vínculo familiar, seja ali no trabalho onde você convive com aquelas pessoas, enfim, seja com seu filho, com seu esposo, com a sua mulher, com o seu avô, com a sua avó, em qualquer lugar, com seus amigos.
É verdade, Dani. A comunicação com as pessoas, é uma das coisas mais importantes que tem, porque o que que a gente sente, assim, trabalhando com tantas pessoas? Que eu sinto muito isso na prática, eu sinto muito na prática mesmo. Por exemplo, quando a gente deixa de se comunicar com algumas pessoas, o que que acontece com elas? Elas vão embora. Elas vão embora. Por que será que elas vão embora? Porque elas sentem que elas não estão, como que eu posso dizer, sendo reconhecida, não é querida. Então, quer dizer, eu acredito que é tudo isso que passa na mente da pessoa. Porque ela pensa assim, olha, eu estou sobrando aqui, por que que eu estou aqui? Ninguém falou comigo, eu estou fazendo um trabalho, mas eu estou sozinha. Então, depende muito, como você falou lá da sua infância. Se você, que é muito difícil, mas para quem já trabalhou a mente, que vem ressignificando sempre as situações que acontecem, você ouve alguma coisa, e eu acredito muito no que diz a respeito assim, ó. Veja se você concorda, quando a gente diz assim, não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que te disseram. Né? Então, dependendo do que te disseram, você se acalenta, se volta para dentro de você e se acolhe, se recolhe, aliás, num lugar, e muitas vezes você não está nem aí, porque você só ouviu, você só escutou, você não ouviu, aquilo não fez interação com o seu ser. Né? Aquilo que a pessoa te disse, você fala, a pessoa falou, mas tudo bem, para mim não faz parte da minha vida, porque a gente ouve muitas coisas durante a vida, durante o dia, durante o trabalho, e nesse mundo que a gente trabalha com muita gente, se a gente for realmente levar todas as situações, tudo que a gente ouve para dentro da gente, falar, não, eu acho que tem que ser aí uma peneira, né, Dani? Nós temos que ter essa peneira para que a gente possa, não é isso? Viver bem. Então, estar realmente se comunicando bem, como a Dani falou aqui, e eu acho que a primeira comunicação é aí realmente os familiares, porque quando você está fazendo um trabalho que o familiar não entende, que a comunicação não chegou nele, principalmente esse trabalho de internet, né, Daniel? A família diz o seguinte: o que você faz diante desse computador tantas vezes? O que você tanto olha para essa tela? O que você fala? O que você fala tanto nessa tela, Neri? Mas agora eu só vejo você nessa tela, só que a pessoa não entende essa comunicação, que isso é um trabalho. Olha só, não é? Isso aí também não é a maneira que a pessoa não está entendendo essa comunicação? Não é isso? Aneri, que questão importante essa que você colocou agora, viu? Que fator crucial e preponderante até para a subsistência, né? Que foi, vou voltar a fazer um retrospecto e um link com o início da live, com o que eu falei lá no início. Nós somos seres, biologicamente, nós somos seres que fomos criados para comunicar-se, para interagir. Sim. Então, essa questão de você falar que afasta as pessoas, ou que as pessoas se afastam quando não conseguem comunicar-se, ou quando conseguem que elas entendam, ou quando ela mesma está imbuída de tantos ruídos que ela não consegue entender ninguém, ela se isola, naturalmente ela adoece. Por que que a gente adoece? Porque biologicamente nós fomos criados para comunicarmos. As nossas células, né, foram tudo que constitui o nosso ser, fisiologicamente falando e biologicamente falando, foi feito para comunicar. A natureza, ela precisa dessa intercomunicação para ela crescer, para ela andar, para ela prosperar, para ela evoluir. A evolução de todas as espécies, elas se dão por meio dessa troca de mensagens, de sinais, de fluidos, de uma série de coisas. A troca, ela é vital, entendeu? Vital. Exatamente. Então, por que afasta as pessoas? Porque no inconsciente dela, ela capta assim: o que eu estou fazendo aqui? Tipo assim, não tem sentido eu estar aqui. Ou eu, né? No caso, se ela for um receptor, se ela for uma ouvinte, ou se ela estiver falando e não estiver sendo entendível, por que ela pensa isso de forma inconsciente? Porque ela vê no rosto das pessoas que as pessoas não estão entendendo o que ela está falando, ou porque ela sente o afastamento das pessoas e ela pensa: o que tem de errado, né? Por que será que as pessoas estão se afastando?
Porque no inconsciente de cada um que não está entendendo, o que que capta? E isso é instintivo, tá? É instintivo. Ela capta assim, não tem para que eu estar aqui, não tem propósito, não tem porquê. É como se ela não tivesse organicamente cumprindo com a missão dela, que é comunicar. Sim. Aí ela se afasta, aí ela se cala, ou aí ela se isola, ou aí ela entristece. Porque faz a gente pensar, faz a gente ter uma sensação de impotência, né? Do, meu Deus, não faz sentido, não tem sentido. Eu não, as pessoas não me entenderem ou não darem um feedback, uma resposta, né? Porque aí isso demonstra que não está tendo interação. Ou seja, o fluxo da vida não está funcionando. É como se tivesse tido um corte, uma ruptura. Isso a gente sente nas nossas entranhas, dentro de nós. É muito louco isso. Sim. Às vezes você nem racionaliza sobre isso, você não entende por que está acontecendo, né? Você, que nem você falou, você consegue traduzir por ações, né? Nessa sutileza da sua percepção, você percebe que ou que a pessoa está se afastando, ou que a pessoa virou o corpo para você, ou que a pessoa cruzou os braços e direcionou o pé lá pro outro lado e tá aqui só com o ouvido, como disse assim, continua falando aí que eu tô aqui olhando lá pro passarinho que tá lá fora. Porque não teve esse fluxo, né? Aí, um lado, seja o emissor ou o receptor, se desliga desse fluxo vital. Olha que importante Sim. É isso, né? Então, você adentrou aí num sentido mais profundo dessas questões dessa live, da importância da comunicação, que é justamente subsistência, sobrevivência, vida, necessidade. É uma necessidade intrínseca do ser humano, de todos os seres que existem na natureza, entende? Sim. Sim, uma necessidade realmente, como você começou falando, né, uma sobrevivência. Então, isso na área das vendas, né, Dani, como que uma pessoa poderia, assim, aproveitar uma consultora de vendas, uma líder empreendedora, como que ela poderia aproveitar da melhor maneira possível a comunicação na área das vendas? Uhum. Primeiro, como que ela poderia? Na sua visão. Tá, primeiro eu vou responder uma pergunta aqui que me fizeram antes de você fazer essa pergunta. Em seguida eu respondo você, tá? A Clarice escreveu: o receptor tem que estar disposto, aberto a receber essa informação, né? Ou seja, a entender algo novo, uma nova informação. Seria isso? Não necessariamente. Tá, claro. Nesse sentido, o sentido da sua pergunta, você perguntou de uma forma racional. O estar disposto é o você já entender, já ter feito aquele caminho que eu e a Neri falamos um pouco antes na live, de perceber, de ter essa percepção afinada, de que algo, né, o fluir dessa comunicação não está muito bom. Então, você tem que buscar novas fontes. O estar aberto a receber novas informações, a entender algo novo, é você já ter tomado essa consciência, ou seja, você já ter passado, já ter evoluído, que a gente fala, amadurecido, no sentido de perceber que você precisava de algo novo ou de novas formas, você perceber que você precisava de novas informações e você direcionar-se a ir ao encontro dessas novas informações. Você tomou a consciência, você aceitou, você acolheu a necessidade disso e você vai atrás. Só que isso é vital, né? Então, no sentido do inconsciente, ninguém consegue viver só, totalmente isolado. Mesmo um ermitão, pensa no ermitão, uma pessoa que quis ir lá para um pico de uma montanha, viver na floresta, sozinho, sem nenhum meio de comunicação, sem ninguém por perto. Ainda assim, ele não precisa da natureza. Ele não precisa ir em busca de comida, caçar, observar o movimento, o proceder dos animais, ou até das plantas, que ele alimenta-se de frutas, né? Ele precisa dessa percepção. Entende como isso já é a necessidade da comunicação, né? Ali, célula com célula, né?
célula dele com a célula de uma planta, a célula dele com a célula de um animal, a célula dele com todos os elementos químicos que existem na natureza, seja o sol, seja a água, ele precisa disso para sobrevivência. Porque se ele simplesmente entrar numa cabana, deitar e dormir e não fizer mais nada da vida, ele vai morrer. Então, isso é inerente à pessoa. Então, muitas vezes, a pessoa também vai em busca de novas informações por qualquer necessidade que seja, que esteja dentro dela. E aí depende de cada um, né? Agora, esse movimento de ir em busca de novas informações e de algo novo, isso automaticamente vai te retroalimentar, porque você vai estar produzindo energia. Então, isso vai te retroalimentar também de energias benéficas a você, que vão recarregar sua bateria, que vão fazer sinapses neuronais em você, né? Aqueles curtos-circuitos que dão os seus hormônios vão captar, ao captar novas informações, a interagir com pessoas novas, ou seja, seja você ler um novo livro, seja você participar de um novo curso onde você vai conhecer pessoas novas, seja um novo trabalho, seja o que for, você vai estar fazendo novas sinapses, e isso também é vital até para você renovar o que estava ali já automático, ou seja, a rotina nos faz, a zona de desconforto que eu costumo falar, que de confortável não tem nada, é você já estar tão habituado a estar ali em contato com as mesmas informações, fazendo da mesma forma, né? Utilizando-se do mesmo mecanismo, das mesmas ferramentas que você já sabe manusear, e isso não cria nada de novo, não mexe energeticamente, nem com o seu cérebro, nem com o seu corpo. O você direcionar-se a algo novo, aí atrás de novas informações, já é mover nova energia dentro de você. Então, isso te faz mais viva. Isso suscita como se fosse uma bomba química dentro do seu organismo, do seu cérebro, né, do seu sistema como um todo, enquanto ser humano, já te faz ter novas conexões, novas sensações, né? E isso te faz mais alegre, mais disponível para a vida, ou mais inteligente, ou ter segurança, né? Que aí, dando um link para isso que você perguntou, Neri, como que a gente pode ajudar as mulheres que estão na área da venda ou que estão em busca de aprender, né, a vender. De repente você acha que eu sou péssima para venda, nunca vendi na vida, não sei. Tudo é aprendível. Tudo na vida. Nós podemos aprender qualquer coisa. Enquanto nós estamos vivos, enquanto nós somos vivos, nós somos dotados de infinitas possibilidades. Então, primeiro de tudo, o trabalhar em si, porque você pode ter todos os recursos disponíveis. Você pode ter zilhões de cursos no mercado para você pode ter dinheiro ou não para você pagar por esses cursos, por livros, né, que detêm também saberes infindáveis. Você pode ter um networking, uma rede de amigos e de conhecidos super amplo, mas pode simplesmente não utilizar-se disso. Simplesmente não ligar o botão, né? Então, o que é recomendável para pessoas que queiram, pelo menos que já ouviu falar e que, digamos, não quer se tornar vendedora, mas sabe que precisa comunicar-se melhor, que precisa se vender melhor, né? Porque, de novo falando, a gente... Serviço, né? O serviço dela, né, Dani? Isso. A gente se vende o tempo todo, seja em qualquer relacionamento que você tiver, né? Conjugal, com filhos, etc e tal. Então, não é bacana você conseguir se comunicar, você querer passar uma mensagem para o seu filho, que seja, para ajudar ali na criação dele, e ele entender, e dar um link ali, dar o clique, e vocês dois... Pô, Márcia, entendi o que você quis dizer com isso. E fluir a vida naquele mesmo propósito, naquela mesma missão, isso não é agradável? Ao invés de você dissipar Com certeza. força, querendo falar de novas formas, querendo se fazer entendível, querendo que as pessoas te ouçam, querendo ter relação. Você está sendo com alguma amiga sua, de repente pode haver um ruído de comunicação ali.
você querendo contar na sua vida, você quer o tempo todo, gente. Nós querem adentrar nesse mundo das vendas, seja por vontade própria, ou seja por necessidade. É muito importante ajustar essas arestas, burilar o tempo todo o que você sabe é ir a entender, né? Ir ao encontro de tudo isso que a gente está falando, seja de informações, seja de cursos, seja de livros, seja mesmo num diálogo ali, num treinamento. Quantas vezes eu já usei minhas amigas, usar no bom sentido. Vamos treinar aqui, deixa eu treinar com você uma coisa aí. E aí, essas pessoas estão disponíveis, né? Por gostar de você, por ter carinho, admiração e apreço por você. Todos te ajudam nessa caminhada. Então, você, né? Você olhar para dentro de si. A minha dica é querer primeiro se conhecer para entender onde você precisa melhorar, no que é que você não sabe tanto para poder aprender, ou o que é que você gostaria. Você pode ser um expert, um bambambam em uma área e de repente querer começar. Agora, depois dessa pandemia, você ficou desempregado, aí você teve uma força e uma energia de falar assim, quer saber? Eu não vou voltar pro antigo normal. Aquilo para mim não era normal, era anormal. Traz de um hobby, de algo que você sempre quis aprender, ou sempre quis fazer, mas nunca teve tempo, ou nunca teve dinheiro, ou era casado, ou tinha muito filho, e todos esses blá, blá, blás que a gente coloca na nossa cabeça, né? Então, o movimento novo para algo diferente é sempre benéfico, é sempre bom. Então, a recomendação para essas mulheres é primeiro se conhecerem, conhecer-se, isso é vital. Para entender, né? Para perceber, para ter essa consciência sobre como, onde, quando, né? Por qual caminho devo seguir para melhorar, para ampliar a minha capacitação, para que isso me traga segurança, para que isso me traga mais vigor, para que isso me faça na minha cabeça novas sinapses e expanda a minha criatividade. E faça vir com essas novas informações que estão chegando, né? Que eu estou indo em busca disso. Eu vou ampliar meu networking, eu vou pessoas. E você entende como isso é uma habilidade crescente, que é expansão, que é o sentido do crescimento intrínseco, tá? De mãos dadas, tá? Uma coisa tá interligada à outra, sabe? Faz parte de um messinhas, de um quebra-cabeça que no final criar uma figura maravilhosa, que vão ilustrar ali, de repente, quis estar que fosse, ou seja, um futuro idealizado, né? De novos propósitos de vida. É verdade, Dani. Obrigada pela resposta, entendi. Então, na verdade, gente, é o seu que está pausando, Dani. O meu que está normal, o seu está instável, a internet. Mas o que a Dani aqui Aqui para mim é você, mas eu estou te ouvindo. Só a imagem. Tá. Então, o seu que está pausando para mim, o meu está normal. E o meu aparece para você, pausando. Parece. Não, a imagem está distorcida para mim, mas eu estou ouvindo você perfeitamente bem. Tá. Então, na verdade, o que a Dani estava dizendo aqui, eu concordo com tudo que você falou, Dani, porque eu poderia ficar aqui falando de técnicas de venda todo o tempo, mas, assim, antes da técnica de venda, existe uma técnica maior que eu, Aneri, acredito, com todas as letras,
que é realmente a gente buscar isso aqui que ela estava falando, de se conhecer, de você realmente voltar para si e ver o que precisa realmente ser ressignificado aí em você, e você ajustar tudo isso. Então, acaba sendo não só um detalhe, é um conjunto de situações que você tem que se resolver primeiro. Então, quando as pessoas me perguntam, Dani, como eu consigo ter um bom resultado? Uma das primeiras coisas é isso, de fato, é um primeiro trabalho que a gente acredita em tudo que a Dani falou e assina embaixo, porque a partir do momento que a gente se resolve, tudo na sua vida começa a fluir. Tudo, todas as áreas começam a fluir. Então, a comunicação, ela começa dentro da gente mesmo, com o nosso familiar, como a Dani abriu a live, a gente abriu falando isso aqui, que a primeira comunicação é com o familiar, com o seu trabalho, com as pessoas que estão em sua volta, com seus amigos, e o cliente, ele vai acontecer naturalmente, se você está bem resolvida, quando alguém diz algo para você dentro do seu trabalho, e você simplesmente peneira isso, você ouviu, você fala, ah, tá, tudo bem, falou para mim não quis dizer nada. Talvez em outro momento isso te magoe, mas naquele momento que você ressignificou, aquilo não faz sentido na sua vida. Essa é uma das coisas que eu acredito que nós temos que trabalhar muito e vir ressignificando, que sempre vai ter situações, não importa para qual empresa você vá, não importa para o trabalho que você faça, não importa em qual o país que você esteja, a situação vai com você. Eu acredito nisso. Então, não adianta fugir. Acredito mesmo que uma das primeiras coisas na comunicação é resolver dentro de si, buscar essa ajuda que a Dani falou aí, para que nós possamos, ou para que você possa realmente estar no patamar que você deseja, estar no patamar que você sempre quis estar e que merece estar. Isso que é o mais importante, porque o merecimento, ele é para todos. Só que se a gente não fizer nada, como a Dani falou, nós vamos ficar pessoas na mesmice, nós vamos ficar estáticos na mesma situação, não muda a estação, não muda nada. A mente não reage, porque né, nossa mente está aí mesmo para nos proteger de algo novo. E eu gosto sempre de falar, Dani, que quando a gente vai fazer algo novo, a nossa mente ela fica tentando trazer a gente de volta sempre para a mesma situação. Por quê? Porque ela entende que essa nova situação está fora do campo de segurança dela. Então, ela fica tentando a todo momento nos trazer de volta. Então, é a gente insistir, persistir e procurar a ajuda mesmo de um profissional. Se você precisa de um terapeuta, é um terapeuta. Se você precisa de entender de comunicação, melhorar a sua fala, melhorar o seu olhar, a sua fala agressiva, que às vezes como a Dani falou aqui, que o outro entende que é agressivo, mas às vezes é mesmo, Dani, e a gente não percebe isso. Eu vou dar um exemplo aqui de uma menina que trabalhou comigo muitos anos na escola. Eu venho de um mundo de educação muitos anos, aos 18 anos eu já venho trabalhando com vendas, mas aos 22 para os 23 eu já entrei dentro de uma sala de aula e já comecei a lecionar, e ali eu tive pavor de falar para aquela turma. Pavor no momento, mas eu enfrentei meus medos e fui falar. E comecei. Então, num desses anos, nos últimos anos que eu lecionei, eu tive nós tivemos uma secretária dentro da escola que quando ela se dirigia à pessoa, as pessoas já ficavam assim... assustada, porque ela falava, pois não. Bem assim, aquele pois não, assim, aquela palavra, quando ela ia atender, que é assustadora. Aí, você, se é o caso, preciso procurar ajuda, porque a gente faz isso todos os dias, né, Dani? E não percebe que faz. Então, de repente, a nossa fala, ela é agressiva mesmo para algumas pessoas. A Dani falou isso muito, né, muito bem aí, colocou. E ela, como jornalista, né, que trabalhou muitos anos aí na área de jornalista, recebeu desafios todos, recebeu os desafios todo momento, né, Dani? Não foi isso na sua vida aí de jornalista? Como é que foi os desafios? Muitos, inúmeros, sobretudo imagina da área de onde eu venho, que é da área política. Falta ali são desafios, Aneri. Muitos desafios, né? Pois porque é. Então é isso, mas a Dani...
Isso que você Pode falou, falar, Dani. contando essa história, Neri, é justamente assim, é a área de desconforto que eu te falei, que a gente, de forma ilusória, acha que está confortável, mas de confortável não tem nada. Você rompe com esse fluxo de comunicação, que precisa ser de via, precisa necessariamente ter essa via de mão dupla, né? Que nem eu te falei, ou seja, citando aquilo que você falou, sem perceber e sem querer, você afasta as pessoas, você corta com a vitalidade do ser, que naturalmente é de expansão, é de conexão, de crescimento. Então, quando você fica ali, que você não se conhece, você não sabe o quão ríspido você tá, porque que nem eu falei no início, imagina a carga tão pesada e que bagagens espinhosas que essa criatura teve culturalmente, né? Por onde ela viveu, tudo que ela passou, para ela falar dessa forma e achar que é super normal. Não estou brigando. É o meu jeito de falar. Imagina o quanto ela fala bem isso mesmo, né? Mas não. E ela falava assim, peraí, gente, eu tô tá pesando dela, né, Neri? Mas aí o que acontece? Se ela não procura justamente essa busca de novos mecanismos, novas formas de se comunicar para tornar a vida dela mais clara, mais entendível e mais leve, ou seja, se ela não busca uma nova forma de emitir outros sinais, outras intenções, ela fica paralisada, se torna uma pessoa escassa, amargurada, cada vez mais amargurada. Esse peso que já existe vai aumentar. Por quê? Porque as pessoas ela vai se isolar. E que nem eu te falei, isso vai contra o fluxo da vida, que é, nós nascemos para interagir, biologicamente nós precisamos de conexão, nos conectarmos a outras pessoas, a outras circunstâncias, e isso requer realmente muito, muito trabalho, né? Muito trabalho, sempre, sempre, o tempo todo, até morrer. É verdade. Bom, eu acho que nós cumprimos aqui a função de que viemos falar da comunicação. Você quer fazer mais alguma consideração, Dani? Eu quero. Se você gostou dessa live, se esse assunto tocou o seu coração, se você sentiu-se atraído, eu faço o convite para que você entre no Instagram da Aneri, seja você assistindo pelo Instagram dela, ou seja você assistindo pelo meu, porque depois ela vai deixar gravado, eu também vou postar no meu Instagram, e participe do seminário dessa mulher incrível, maravilhosa, que tem muito conhecimento e saber. E, ó, já foi professora, viu, pessoal? Então, podem ficar despreocupados que ainda que você não saiba nada sobre vendas, que você nunca tenha participado dessa área, ela vai de forma muito clara, tranquila, didática, professoral, te explicar tudo e te passar muito mais conhecimento essa jornada vasta aí de vida que ela já tem nessa área, né, Aneri? Então, eu faço esse convite às pessoas, porque é muito agradável sempre estar junto com você, dialogar contigo. Eu sempre aprendo bastante, demais mesmo. E tudo que é bom pra gente, a gente recomenda para os outros também, né? Verdade. Obrigada, Dani, pelas palavras. Muito obrigada. Eu quero agradecer aqui todas as pessoas que estiveram aqui conosco até agora, mesmo as que já saíram, não tem problema, quero agradecer. Agradecer a Dani, que amorosamente aceitou o convite e dispôs do seu tempo aí precioso para estar aqui comigo hoje, com vocês. Como ela disse, para você que está assistindo, que é meu convidado ou convidado da Dani, pode também estar seguindo ela lá no perfil dela, que ela é uma pessoa também fantástica, tá? E eu quero deixar aqui o convite, né? A Dani é uma pessoa aí maravilhosa também, que eu venho conhecendo, o poder do network, quero dizer que é fantástico. Eu não conheço a Dani pessoalmente, mas ela mora em Brasília, né, Dani? Olha só, Distrito Federal, e olha o poder do network. Hoje a gente está aqui juntas, falando, né? Mas a gente já se fala no Zoom muitas vezes, tá? A gente tem feito aí parcerias, então o network é algo assim fantástico, que faz aí toda a parte da comunicação, como ela já vem falando aí. Muito importante. E quero deixar aqui, então, o convite para vocês do webinário que irá acontecer no dia 12/8, às 20 horas. Será totalmente gratuito, onde eu vou estar falando da jornada do consultor de sucesso ou
de vendas ou dos seus serviços, porque como a Dani mesmo iniciou falando aí, venda é uma coisa que nós nos vendemos a todo momento, e eu sempre digo isso. Eu falei, nossa, parecia até eu falando, quando eu vi ela falando, entendeu? Porque as pessoas dizem que né, eu não sei vender, Neri, e a todo momento está vendendo, sim, está se vendendo, está vendendo algo. Então é isso, o que nós precisamos é realmente nos alinhar, nos conhecer e aí, através dessa interação conosco mesmo, nós vamos mudar. Quando eu mudo, o mundo muda. Então, quem tem que mudar somos nós, em primeiro lugar, né, Dani? Então, nós é que temos que realmente mudar. Eu faço aí esse convite. A cada passo que você dá na sua vida é uma nova mudança. Dani falou muito isso né? Aí, de você ativar aí seu cérebro e ter aí as novas sinapses neurais, né? Ela falou muito disso. Aprendi bastante aí com você, Dani. Muito obrigada. E fica o convite aí para você fazer. Oi? Eu que agradeço a oportunidade que você me deu, realmente estar presente hoje nessa live incrível, né? Maravilhosa, nessa tarde agradabilíssima, com todas as pessoas que entraram e até os que vão assistir depois. Isso é fantástico. É justamente na prática o que nós estamos falando, né? Que é criar novas conexões, novas interações. Isso é transformador, é vital. E só para finalizar, quem tem medo aí, meu maior medo era esse, de aparecer diante de uma câmera, tá, gente? Então, fique tranquila. Primeiro era falar em público e depois... Não tenham medo. Né? Não precisa aqui, ter medo. Eu não vou falar, não vou dar nome, mas eu tenho pessoas aqui poderosas que já podiam estar milionárias e tem dificuldade de romper esse medo. Para quem eu estou falando, sabe quem é. E se você não está aqui presente na live, mas está ouvindo isso depois... Ó, liga a sirene de alerta. Enquanto você é vivo, vocês podem tudo. Nós somos seres completos e repletos de infinitas possibilidades. Experimentem o melhor que tem dentro de vocês. Aprender, todo mundo aprende. Ó, vocês estão me vendo falar bem aqui, eu sou da área da comunicação, mas eu comecei, gente, gaguejando. Quando eu fui estagiária na TV, vocês pensam que eu falava com essa eloquência toda, com essa facilidade? De jeito nenhum. E olha só, não obstante, anos depois, eu tive que aprender algo novo do zero, que é sobre marketing digital, mídias digitais e redes digitais. E a nossa colega que fez essa conexão minha com a Aneri, que encurtou os nossos caminhos e ampliou o nosso networking, quando ela me convidou para fazer a primeira live, Aneri, eu titubeei horrores, eu tremia igual vara verde. Eu falei assim, Ana, eu tô até com medo das pessoas perceberem que eu tava gaguejando. Ela falou assim, você não tava gaguejando não, amiga. Eu falei, tava sim. Às vezes tava até branco, Aneri. E olha só, gente, eu sou uma comunicóloga. Então, todos nós podemos tudo. Independentemente da área que você seja. Ou se você ainda não tem formação nenhuma, não é de área nenhuma, não importa. Você é um ser humano. Você tem muita coisa dentro de você a ser explorada, a ser descoberta, a ser jogada para fora. E outra coisa, que os outros precisam. Isso é o principal. Eu deixo aqui, ó, hashtag meu melhor. Nós temos que buscar o meu melhor, descobrir o nosso melhor. Eu hoje escrevi tanto sobre isso, eu falei, santo Deus, é isso que nós precisamos mesmo. Cada dia descobrir o nosso melhor. Então, é potencializar aquilo que a gente já tem aí dentro de nós, que a nossa essência, ela é fantástica, tem uma potencialidade incrível, gente. Então, o que nós precisamos é realmente potencializar isso que nós já temos dentro de nós, é buscar desenvolver todo esse potencial que está aí parado dentro de nós, né, Dani? E nos ajudarmos. Nós estamos aqui para isso. A Aneri tá proporcionando essa live, essa jornada, né, para vocês, justamente apoio. Acredite, você tem muito mais rede de apoio do que você imagina, até do que você já acessou. Então, ainda o que nós conseguimos acessar até hoje ainda foi muito pouco.
e muito limitado, perto de tudo que nós ainda podemos acessar ou alcançar. E tem muita Sim. gente aí bacana, né, Aneri, no mercado, disponível, Sim. disposta, de braços e peito aberto para ajudar, para incentivar Tem. outras pessoas e para pegar na mão mesmo, né? E dar o melhor que tem nelas para poder, para as outras pessoas se descobrirem, aflorarem, né? Florescerem. Sim, e tem uma coisa fantástica em tudo isso, Dani, porque quando a gente começa a ajudar o outro, você também vai crescer. Então, aquele projeto que está aí parado, quando você começar a desenvolver, começar a ajudar as pessoas, você começa a crescer. Então, quando eu falo você, nós também estamos aqui, e a cada passo que nós estivermos dando a mais, nós estaremos crescendo. Porque, como a Dani falou, a gente tem muito, muito, muito a crescer, a desenvolver, que nós ainda nem sabemos, né, Dani? As nem sabemos o quanto. são sempre salutares. As interconexões são sempre salutares. É sempre uma parceria de ganho-ganha. Sempre, Aderi, sempre. Então, quanto mais as pessoas perceberem isso, mais elas vão querer se conectar com outras, mais elas vão se disponibilizar, né, para aprender, para ensinar. E é exatamente, faço minhas as suas palavras, assina embaixo, de A a Z. Sempre que a gente ensina, a gente aprende. Sempre que a gente ajuda, a gente ganha. E é uma interconexão. Não tem caminho. É verdade. Né? Não tem. Essas são leis postas pela natureza. Não fomos nem eu, nem você que inventamos. Isso está aí no universo. Nosso Criador divino, maravilhoso, quem nos dá tudo isso de presente, de mão beijada. Então, vamos pegar aí esses presentes nossos que já estão no universo aí circulando, só esperando que a gente alcance, né, Neri? Porque foi aquilo que você... Isso mesmo, esperando que cada um assuma a sua porção e que, olha... Você merece sim, eu mereço, você merece, todos nós merecemos, todos somos merecedores, todos. É verdade, Dani. Gente, mas olha só, o pessoal está aqui assistindo, que bom, né? Sinal que a conexão está muito boa, né? Mas se a Dani tiver alguma consideração, pode falar. Senão a gente fica falando aqui bastante tempo, tem pouca coisa, né, Dani, para falar? A gente nem gosta de falar tanto assim, né? Errar por mim. Pois é. Da minha parte já está encerrada aqui, porque se tu der brecha aí, minha amiga, amanhã, daqui para o final do ano, nós temos coisa para falar. Mas já foi dito tudo que você queria dizer hoje, por meio dessa live. Acredito que as pessoas tenham gostado, elas interagiram bastante. E os outros também que forem assistir outro dia, que não tiveram oportunidade ou não puderam estar aqui ao vivo, interajam lá, podem escrever, coloquem lá embaixo do vídeo no Instagram da Aneri, faça essa inter-relação conosco, cria novas conexões conosco, coloca lá histórias suas de vida, algo que você lembrou, que alguma história bacana que lembrou de algo que você aprendeu, né, em algum momento da sua vida, ou algum momento que você percebeu que você realmente precisava melhorar a sua comunicação, ou de outras pessoas que você tenha percebido que tudo que faltava na vida dela era saber se comunicar melhor. Enfim, vamos trocar, vamos interagir. Legal, né? Isso mesmo, coloca lá na live, nós queremos conhecer a sua história. Isso. Queremos falar, e depois, se quiser bater um papo, a gente abre uma live e chama aqui ao vivo para falar também. Arrasou. Não tem nenhum problema, nós podemos fazer isso, eu vou estar aqui o tempo todo fazendo, daqui para frente, eu não vou sair mais do Instagram, hein, gente? Olha só, é YouTube, é Instagram, nós não vamos, né, Dani? Nós, né? Não vamos mais sair daqui. Então, quem quiser interagir conosco, é só mandar aí que nós vamos estar chamando numa live, pessoal respondendo perguntas, tá bom? Mas eu vou abrir uma caixinha, você pode deixar lá a sua pergunta, que se você não conseguiu colocar aqui, para mim não está aparecendo, mas nós vamos responder as perguntas que tiver aí a mais, e na caixinha também você pode estar, né, fazendo aí a sua pergunta de acordo com o que você quer saber um pouco mais sobre aí a comunicação. Tá bom? Nós vamos ficando então por aqui. Mais uma vez, quero dar gratidão aí, muito obrigado aí para a Dani, que assistiu, e todos que ficaram até agora conosco. E na segunda-feira, na terça-feira, a gente tem live novamente
onde nós vamos falar de crescimento de financeiro. Tá? Financeiro nós vamos... Perdão. Na quarta que é o financeiro. Nós vamos falar na terça-feira, dá uma olhada lá, com o Kaique Maia, nós vamos falar de crescimento pessoal, crescimento de equipe, ele é expert nisso, né? Um empresário de sucesso, já está aí há alguns anos como empresário, e ele tem muito aí para nos ensinar. Então, aguarde que nós teremos aí, então, o Kaique Maia falando sobre crescimento, ou de equipe, e de individual também, porque ele já trabalhou nos dois momentos, já trabalha isso e vive isso na prática. Então, não existe um conhecimento melhor do que a própria experiência, porque aquilo que a gente lê nos livros é um conhecimento também, mas ele passa a ser real a partir do momento que a gente vive a experiência. E é isso que eu vou estar falando no meu webinário sobre experiências vividas. Nada que eu não tenha vivido na prática, tá? Durante todos esses anos, já trabalho com venda desde os 18, e todas as experiências a gente vai colocando. Vou aproveitar, vou passar para essas pessoas para poder estar ajudando quem estiver dentro do webinário, que será dia 12, do 8 às 20 horas. Pode se inscrever aqui no link da bio mesmo. Se não conseguir, manda um oi para a gente aí, fala que não conseguiu, que nós vamos estar... Eu ou alguém da minha equipe vai estar auxiliando você aí na inscrição, tá ok? Dani, eu vou encerrar então. Obrigada e até a próxima. Fica com Deus, hein? Todos vocês. Obrigada. Show de bola! Um beijo, Brasil! Nós somos ouro! Vamos aproveitar esse ensejo das Olimpíadas e vamos pegar toda essa energia de garra, de luta, de perseverança e de vitória que os nossos esportistas estão emanando para nós lá do Japão. Então, eu deixo vocês com um beijo energético aí, instalado no coração de cada um. Muito obrigada por tudo, Aneri e todo mundo que assistiu essa live. Até as próximas. Obrigada, muito obrigada. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.